Sair das grandes cidades e fugir para os montes. Procure um lugar assim. Calma, você ouviu bem, mas calma o coração. Antes de comentar ou sacudir a cabeça negativamente discordando deste tema, peço que pondere este conteúdo, pois é muito valioso. No Novo Testamento encontramos: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Isso diz em Lucas, capítulo 21, versículo 21. Em outra passagem, encontramos: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso diz em Mateus, capítulo 24, versículos 15 e 16. Em outra parte da Bíblia, lemos também: Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você encontra isso em Marcos, capítulo 13, versículo 14. Muitos irmãos foram instruídos ou entendem por conta própria que Cristo estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Pois bem, as Escrituras nos mostram claramente que todos os eventos são cíclicos para que possamos nos preparar. Veja como a instrução é perfeita. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Isso diz em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Fica mais claro ainda ao lermos o seguinte: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Isso diz em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Ou seja, precisamos analisar todos os acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento para que possamos ter uma noção de como vai ser o futuro. Um pai amoroso jamais deixaria um filho sem instruções para encarar momentos difíceis. Nosso Pai Celestial deixou tudo registrado nas Escrituras. Muitas pessoas foram levantadas pelo Criador no passado para que, através das suas vivências, pudéssemos entender todo o contexto em que estamos inseridos e pudéssemos também entender os conselhos bíblicos para o tempo do fim. Sobre o conselho de fugir para os montes, sair da cidade e permanecer no campo, o detalhe mais precioso é quando Cristo cita que o profeta Daniel escreveu sobre um sinal muito nítido. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vale comentar aqui, para quem não tem intimidade com as Escrituras, que o livro de Daniel faz parte do Antigo Testamento. O sacrilégio terrível encontramos no capítulo 11 de Daniel, dos versículos 31 ao 36. Veja: Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Caso não tenham notado, neste trecho, as Escrituras nos posicionam perfeitamente na linha do tempo. Os sábios para o Criador são aqueles que possuem o entendimento que ele concede com relação à sua palavra. Veja. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Isso diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 25, que está no Novo Testamento. Neste trecho de Daniel do Antigo Testamento consta: Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. O destaque aqui é época do fim. Estes sábios somos todos nós que fomos chamados a pregar a loucura de Deus. Muitos de nós perderemos nossas vidas no momento da perseguição final.
Fica mais claro ainda quando lemos Apocalipse 7 no Novo Testamento, o último livro da Bíblia. No versículo 13 diz: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? No versículo 14 diz assim: Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Entenderam? Tanto em Daniel do Antigo Testamento quanto em Apocalipse do Novo Testamento, encontramos pessoas que serão alvejadas no tempo do fim. Cristo falava do tempo do fim com o conselho de fugir para os montes, pois aponta para Daniel do Antigo Testamento, que aponta para Apocalipse do Novo Testamento. O amor do Pai Eterno é tão grandioso que ele nos dá orientação do que fazer. Isso porque o anticristo agirá primeiramente e mais fortemente nos grandes centros urbanos, onde as pessoas imersas no mundo serão facilmente enganadas e marcadas. Estarão fascinadas com as maravilhas, com a tecnologia e com tudo aquilo que já está seduzindo a humanidade e afastando as pessoas da verdade. Nos montes, nos campos, nas áreas rurais, nos interiores, mais perto de reservas ecológicas ou regiões montanhosas, locais que o mundo globalizado não faz questão de habitar porque a tecnologia não chega direito, porque é difícil acesso, porque é mais fácil batalhar para manter um emprego formal e receber salário certo todo final do mês e se organizar com as compras de mercado, do que plantar a sua própria comida. Reféns do dinheiro, escravizam suas vidas em prol de uma aceitação da sociedade, onde ter é mais importante do que ser. Estar inserido na tecnologia, nas facilidades que o mundo oferece, ostentar um status de modernidade e viver de aparências. Confiar na inteligência artificial, porque se trata de um nível alto de segurança de dados. Confiar na ciência e na medicina cegamente, porque são pessoas que se baseiam em anos de pesquisa e fazem teste com as mais variadas substâncias para tentar consertar um organismo corrompido pelo pecado que deteriora e que sofre agressões constantes das condições nocivas que o maligno deixou o mundo desde Adão. Organismo este que carrega a herança genética no DNA, a qual nos tirou a eternidade e nos trouxe a mesma tendência ao mal que levou Caim a tirar a vida de Abel. Sei que muitos irmãos não terão condições de adquirir um imóvel em um local mais retirado, mas todos podem ao menos utilizar a internet para pesquisar regiões para onde possam fugir. Podem começar a pesquisar sobre itens de sobrevivência, montar uma mochila aos poucos. Temos uma orientação preciosa por conta do amor que o Criador tem por nós. Assim como ele mandou Noé fazer a arca, se Noé não tivesse feito, como seria a história? É uma questão de fé, irmãos. Precisamos apenas confiar, mesmo que não saibamos exatamente como vai ser, assim como Noé não sabia. Vemos o evento de Noé e a arca, Abraão e Isaac, Ló e a destruição da cidade. É tudo cíclico. Apenas tomem uma atitude como Noé e construam a arca. Tenham fé na misericórdia do Pai Eterno e obedeçam como Abraão fez. E por fim, não façam como a mulher de Ló. Não olhem para trás lamentando as modernidades que estão deixando, os confortos, a aceitação da sociedade, todas as coisas que podem parecer boas para este mundo aqui. Irmãos, tudo vai acabar. O que você está fazendo com seu tempo livre? Vendo canais fúteis no YouTube? Você acha legal canais de irmãos sinceros que são contra o sistema? Estes que ficam publicando vídeos sensacionalistas com alertas dos eventos que estão acontecendo no mundo. Eles colocam, é o fim, isso não, veja o que aconteceu, sabem? Ou aqueles outros irmãos sinceros que usam seus canais para falar da vida de outros irmãos, como se estivessem exortando, como gostam de dizer. Ficam julgando e tecendo comentários sobre a vida alheia, muitas vezes até com boa intenção, mas se preocupam em se utilizar de uma escolha errada de um irmão para ficar apenas batendo nesta tecla de fofoca gospel. Pois é, preste atenção se algum destes canais estão mostrando como estão se preparando. Preste atenção se eles levam a sério o que leem nas escrituras, ou se só querem fama e acumular inscritos e ter cada vez mais retorno financeiro da plataforma, custe o que custar. O tempo que ainda nos resta é precioso demais para desperdiçar. Se não quiser acompanhar aqui, você é livre. Eu apenas sugiro que medite na palavra e se prepare de alguma forma. Dias maus se aproximam. Prepare-se para o Apocalipse. Que a paz de Cristo esteja com todos. Até a próxima!